por esses minutos que eu tenho, é só dar algum embasamento mais filosófico para aquilo que depois é discussão prática. Não queria fazer dessa hora agora nenhuma propositura prática, mas só levantar algumas questões, basicamente duas afirmações acerca do caminho como processo, duas afirmações que devem nortear as discussões que teremos em seguida, tá bom, meus irmãos? Vocês podem me suportar um instante, então? Ok, obrigado, Brega. O que eu queria dizer, e falei que eram duas coisas, é que não importa o que a gente vá discutir, que direções se tomarão e quais as vias de discussão, e quase sempre, em função da nossa herança religiosa cultural, as discussões são sobre formatos, agendas, departamentalizações. Quase sempre ela tem a ver com o que é visível, com o que é agendável, sabe? Quase sempre nossas discussões têm a ver com método, com a visão, mas a visão no sentido de sua aplicação mais corriqueira. Todavia, eu queria dizer que isso não é o mais importante, e você sabe que não é o mais importante. O caminho ele é sua mensagem. O caminho é sua mensagem. O caminho não negocia, sob qualquer hipótese, sua mensagem, que não é sua. O caminho, na verdade, só serve à mensagem. O caminho não se serve do Evangelho. Ele serve ao Evangelho. Se ele quiser continuar existindo como ente histórico, institucional, ele existirá sob essa perspectiva de que ele é escravo de uma mensagem. Você entende? Ele está à mercê da mensagem, ela que o define, e não ele que a usa conforme a conveniência de seus encontros. O caminho é sua mensagem, então ele negocia qualquer coisa, desde que ela não afete o escândalo da cruz, a radicalidade da pregação da graça do Senhor Jesus, conforme o Caio disse ontem, que é aquilo com a qual a gente começa a caminhada, com a qual a gente continua e com a qual a gente vai terminar. Então o caminho negocia formatos, meus irmãos, negocia ocasiões, negocia culturas, formas de manifestar encontros, agendas. O caminho negocia estruturas. Todavia, se elas servirem ao Evangelho, elas servem. Se elas não servirem ao Evangelho, nem o caminho serve como ente existente, humanamente falando. Então, somos escravos de uma mensagem. Nós não temos direitos em relação a ela. Nós a servimos. Queremos ensinar as pessoas, a maior quantidade delas, e cada um de nós, o mais adentro possível, que elas podem correr para o abraço do Pai,
que elas estão reconciliadas com Deus, que em havendo arrependimento, o perdão é prévio. Nós nos arrependemos porque fomos perdoados, e não o contrário. Então o caminho, ele não tem uma proposta. A proposta é o Evangelho. Aí a gente pode se reunir num camping ali na mata, e é o caminho. Como a gente pode se reunir numa catedral, e é o caminho, desde que a mensagem não seja de modo algum negociada. Todavia, hoje, a gente vive um tempo de absoluta ignorância acerca do que se trata o Evangelho. Hoje, a fé da religião é a fé baseada nos sentidos. Se eu não puder tocar nas marcas das mãos e dos pés, se eu não o ver, se eu não sentir a ferida do seu lado, se não tiver à mercê dos meus sentidos, se eu não degustar aquela Eucaristia que vira o próprio corpo de Jesus, porque no meio evangélico não é o caso a transubstanciação, mas o crente, ele inveja o católico, a ceia, ele quer que aquilo ali seja Jesus no paladar. Todos os sentidos precisam estar envolvidos e, no entanto, a fé não tem qualquer sentido. Ela é convicção, certeza de coisas que não se veem, de fatos que se esperam. Eu dei um pulo no nada absoluto para cair no colo de Deus, porque criei na promessa de que Ele me toma e de que as suas ovelhas o seguem, ouvem sua voz, todavia esse ouvido é espiritual. Não está relacionado aos 5 sentidos. E o que está relacionado aos 5 sentidos não está relacionado à fé, porque a fé transcende a eles. E os que ouvem minha voz me seguem, e onde eu vou eles vão. Não vão tateando, tocando nas pilastras. Eles vão por um instinto do Espírito. O Espírito neles. E ninguém, essa é a promessa, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Essa é a promessa, essa é a segurança, essa é a graça, essa é a fé e essa é a mensagem. E não há negócio a fazer com ela. Então Paulo circuncida Timóteo, porque o pai de Timóteo era grego, a mãe judia. E Paulo vai levar Timóteo por todas as fileiras judaicas e vai pregar ali dentro. Então ele circuncida o moço. Começou bem a vida missionária com Timóteo. Já começou na operação da fimose. Encontrou Timóteo, corta o menino, lá em Atos 16, e Timóteo passa a acompanhar Paulo em tudo, para facilitar processos, para se fazer judeu com judeu, gentil com gentil, fraco com fraco, forte com forte, a fim de salvar alguns. Ele faz isso com Timóteo. Todavia, ele só faz isso com Timóteo porque Timóteo sabe que a circuncisão em si nada é. Que o que vale não é ser circuncidado ou incircuncidado, batizado ou não batizado, dizimista ou não dizimista. O que importa é a circuncisão de coração. Timóteo sabe disso. Agora entra numa comunidade de fé que Paulo estabeleceu e diz para eles que não é só por fé que precisa circuncidar também para haver justificação. Aí Paulo fica doido.
possesso de radicalidade em função da mensagem. E ele escreve: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos valerá. Eu afirmo a todo homem que se deixar circuncidar, em Gálatas 5, que está obrigado a cumprir toda a lei e pela lei se justifique. Esquece a fé e arranja justificativa naquilo que te dá segurança, que é a lei, que é a visibilidade e o que é tátil. A circuncisão. Toda hora que o cara vai no banheiro, vai no mictório, vai no vaso, ele ali vê: eu tô salvo. É assim, fé baseada nos sentidos. Para essa daí, Paulo diz: não, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Porque eu fui embora, os caras chegaram aí e disseram: não é bem assim, o salto não é tão no escuro assim. Tem parede para se segurar, tem chão para pisar. Todavia não tem. E a didática do caminho é tirar essas coisas de nós, para que a gente aprenda a pedagogia desta fé. Por isso que o caminho evita até aquilo que não seria naturalmente um grande problema, que é a placa lá na frente dos nossos encontros. Mas evita porque a gente está recebendo um monte de gente que, se olhar ali uma placa, imagina que aquilo ali é o templo. É a igreja, é o lugar de encontro com Deus, que Deus mora lá dentro, que quando a gente vai embora e fecha a porta, deixa Deus ali guardado e vai para a secularidade. Depois volta para um novo encontro com Deus, para ser abençoado com Deus do templo. A gente aprendeu isso a vida toda. Placa para a gente transforma o caminho em rota. Placa para a gente transforma o caminho em sinalização. E nem isso a gente quer. A gente quer você perdido na fé, encontrado e achado nele. Por isso que o caminho não dá mote, não fica estimulando membresias, que fazem com que alguns se sentem mais circuncidados do que outros. O cara tem a carteirinha de membro, o cara tem o nome lá escrito. Não vamos fazer isso mesmo, para não correr o risco de dizer quem é aquele que não é, e de não chamar como sendo aquele que Deus disse que é. Porque as coisas do Evangelho só dizem respeito ao coração. E assim vai ser no caminho. Todo mundo é membro enquanto membro for do corpo de Cristo. E só, meus irmãos. De modo que esse processo inicial passa por vias, às vezes tão radicais, entre aspas, que o caminho, se não for capaz de fazer, por vezes, anti-apelos, anti-convites, ele não serve o Evangelho. Você percebe qual é a disposição do Caio aqui? Ele não precisa de um grande auditório, ele não quer um monte de curiosos, ele quer gente que queira. Quando ele diz, não há mais tempo a perder, eu me lembro daquela passagem em que Jesus, após as palavras duras de João 6, nas quais ele disse, o processo é radical, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. Um monte vira as costas. Aí ele volta para os que ficaram e faz o anti-apelo, o anti-convite, o anti-desafio. Ele diz, vocês também não querem ir com eles?
avalia o coração e impõe uma reflexão. Qual é a tua aqui comigo? Porque caso a tua não seja a minha, mano, vá fazer seu caminho. Porque no caminho há o espaço até para o anticonvite, em tempos nas quais o caminho cristão e a fé da religião é a fé da contabilidade, não é? Da contabilidade estatística, da membresia. O caminho não faz contabilidade, até porque a mensagem dá frutos que não necessariamente entrarão no censo da estação. Você entende? O Evangelho dá frutos que não implicam sempre em que a gente tenha um processo de retorno à frequência dominical daqueles frutos que foram dados. Você vive o caminho lá fora, você abre tua boca, você vive a vida, conforme o pastor diz, como gente boa de Deus, você expõe fraquezas, mas diz que encontrou a casa do pão. É um faminto convidando o outro faminto. Não é uma pregação triunfalista. Não olha o outro de cima para baixo. Todavia você aqui sabe que nem sempre aquela semente ali plantada do Evangelho vai desembocar na membresia, na frequência dominical de uma estação que é só um lugar de encontro e de pregação da mensagem do Evangelho. E daí? Ou a gente vai cair no vício metodológico de fazer o cara só... A semente só está plantada se ele vier, depois de vir ela só está estabelecida se ele for batizado, depois de batizado ele tem que ser consolidado, depois de ser consolidado ele é discipulado em 12 lições, depois de ser discipulado ele vai para o encontro, treina, envia, ganha e mais não sei o que mais. Aí ele volta tremendo, não se segura 2 semanas, aquilo ali faz um frenesi emocional dele. Dura 1 ou 2 semanas. Nos mais sensibilizados, quase 3. Como nada é pregado acerca do que vai acontecer com ele quando ele precisar da graça de Deus, aquilo tudo é baseado no just do it, simplesmente faça. Alguns aqui sabem. Vai se criando um monte de adoecidos, membros frequentes, fiéis dizimistas. Todavia, sem fazer o caminho de fé para dentro do coração. Então, meus irmãos, a coisa é muito mais séria. Institucionalmente, o caminho tem muito pouco sucesso a angariar. Isso eu digo porque nós não pregamos o caminho, entre aspas, sabe esse caminho que a gente está escrevendo entre aspas? Esse aqui, não pregamos o caminho, pregamos o Evangelho. O resto vem a rebote de tudo isso. O caminho não prega sua visibilidade institucional, porque se ele pregar o Evangelho, ele sabe que cada um dos discípulos de Jesus saem para ser sal, que se dilui no meio do mundo. Você olha para a coisa e não vê ela. Olha só. E aí fica essa aflição dos mentores. Ai, não está dando fruto. Que fruto é esse aí que você está querendo? O fruto, se você entender que é sal, nem você é visível, que está diluído ali. Se te vê, isso não é uma estação, isso é aquele livro que o cara escreveu, é um saleiro.
vai se tornar um monturo, de modo que o caminho é sua mensagem. Mensagem do caminho não é um liberalismo evangélico. Mensagem do caminho não é psicanálise cristã. Mensagem do caminho não é a palavra reativa à igreja. A mensagem do caminho não é a amargura institucional. A mensagem do caminho não é aquela etapa seguinte da qual o pastor falou ontem, que acontece na vida do cara que encontra no caminho um colchão. Muito interessante aquilo. E daqui ele olha para eles e diz: safados. Esses safados que ele diz agora como mensagem, não é todavia a mensagem do caminho. Agora, há alguns de nós extremamente mais escrupulosos que, cuidado! Cuidado que o caminho não vai ter fronteiras se toda vez que prega faz 500 inimigos. Meu irmão, o evangelho em si e por si mesmo, quando ele é pregado, encontra adversidades várias. O mundo vos odiará. A religião tem raiva das parábolas sobre a graça. Bastava Jesus acabar de pregar, pegavam em pedras para atirar nele. Os caras que pregavam em pedras para atirar nele eram aqueles que se vestiam de togas e carregavam filactérios. Eles discerniam que a parábola, ao ser contada, lhes afetava. Então preste atenção, não precisa voltar contra ninguém, nem contra coisa alguma existente, a sua arma. Você acha que o caminho vai crescer porque você detona o lugar de onde você virtualmente saiu? Não, mas pregue o evangelho. Pregue o evangelho e deixe as coisas acontecer. Porque à medida que a gente não conta com todas essas coisas, e alguns pensam, mas sem nenhum cuidado institucional, a gente vai falir. Ao contrário, você vai conhecer poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja o da religião, seja o da secularidade. Todos que se chegarem ao caminho. Vamos ter na vida, e olha que privilégio, faça assim, e vamos ter na vida, meu irmão, a possibilidade de ver poder do Espírito em ação, convencendo corações, constrangendo gente, curvando pessoas carregadas de justiça própria, fazendo com que a maioria de nós se apaixone por Jesus e só por Jesus, porque se for só por Jesus, sem o pacote na qual ele é inserido, Jesus é incrivelmente apaixonável. Não é verdade? Aí não se preocupe com o que vai acontecer, meu irmão. Não se preocupe com a mensagem agressiva do Evangelho. Do caminho. Ela não é do caminho, mano. Não é. O Evangelho é cheiro de vida para uns e de morte para outros. Ele é imparcial. Aí, tem gente cheia de escrúpulo com isso. Fica tranquilo, fica na boa, viu? Aliás, você, à medida que vai crescendo, à medida que vai aprofundando em você consciência da graça, compaixão vai sendo gerada, o que você tem por aquele desperdício impressionante de gente, naquelas reuniões doidas que você assiste na TV,
O que você tem é pena, compaixão, misericórdia, intercessão. Agora preste atenção. Aquilo tudo que está acontecendo na TV, você veja que a mídia se calou completamente. Se calou, sob pena de não ser acusada de perseguição religiosa. Se calaram também os religiosos frente ao poderio institucional, temporal, humano, financeiro desse pessoal da mídia, da igreja da mídia. Então está todo mundo calado. Os históricos, protestantes históricos, estão fingindo que não está acontecendo nada dentro ali dos seus mundinhos institucionais. Os pentecostais mais antigos dizem, pelo menos ali se fala de Jesus. E os neopentecostais estão fazendo curso de como se faz aquilo, para fazer igual, porque é aquilo que dá certo. Ninguém está falando nada. Nós não vamos nos tornar agora o levante anti-universal. Não é isso que somos, não é para isso que demandamos energia. Agora, prega o Evangelho, que junto com ele vem a força da denúncia contra pastores lobos que entenderam como funciona o inconsciente do povo brasileiro e aí resolveram fisgá-lo desse jeito. Entenderam que este povo é místico, supersticioso, órfão da igreja romana que ficou desalmada e o brasileiro é cheio de alma. Entenderam que a gente vive o desespero de tentar ganhar o pão de cada dia, que o cara mata um leão por dia para sobreviver. Mas esse mesmo cara que vive com tão pouco, tem ambições norte-americanas dentro dele. E ele crê que crescer, que ser gente, que ter valor social, que ser filho de Deus, ele acredita que essas coisas é incorporar os valores Yankees na vida dele, conforme pregado nas novelas, nas vitrines, nos shoppings. Então os caras entenderam que é assim. Entenderam que dentro de cada um de nós tem um ente místico, dado a fé nas coisas que se tocam, que se levam para casa, que se põem dentro do bolso, que se amarram no pulso. Entenderam que a gente é ambicioso, que quanto mais tem, mais quer, que a avareza nos habita, que a ganância é o mote do curso desse mundo. Entenderam isso. E aí, então, fazem tudo isso em nome de Jesus. Aí, isso aí não é Jesus. Então, quando o caminho prega Jesus, o que não é Jesus fica evidente, visível, latente, na cara. Então, o caminho joga na cara. Você entendeu? Todavia, não é para isso que ele demanda energia. Demanda energia em pregar Jesus e relacionamento com Ele baseado na reconciliação da cruz. Não se esqueçam, o caminho se resume à sua mensagem. E por fim, queria dizer que a segunda questão é que o caminho são seus mensageiros, meu irmão. Se seus mensageiros não resistirem às tentações do sucesso ministerial, eles põem a perder o processo de implantação do caminho lá onde eles estão. Se
Se os mensageiros não servirem o evangelho com esta consciência de que eles mesmos não andam por outra coisa senão por fé, se seus mensageiros não tiverem eles próprios tido o impacto da graça, não tiverem tomado, conforme o pastor Caio diz acerca de si próprio, uma patada da graça, se eles mesmos não tiverem sido achatados por ela, não tiverem se dobrado a ela, não tiverem reconhecido em si próprios um nível de fraqueza que antes não tinham nunca vislumbrado, se seus mensageiros não forem dependentes absolutos dessa graça, se seus mensageiros não carregarem na pessoalidade da vida, não encarnarem o evangelho, neles a mensagem do caminho também se pôs a perder. Mais ainda, os mensageiros do caminho são pessoas que discerniram o evangelho do fim, que entenderam o evangelho para este tempo, para o agora. Eles entenderam que a pregação do evangelho hoje é atualizada. Isso assusta um monte de gente. Como assim atualizada? Se não há negócio a fazer com a mensagem é a mesma. Todavia, para pessoas absolutamente diferentes, em culturas distintas, em ambientes distintos, em complexidades estranhas àquelas da igreja primitiva. Por isso que o caminho não tem respostas a dar aos dilemas do véu na igreja de Corinto. Não tem respostas a dar ao comércio idólatra lá em Éfeso, por conta de Diana dos Efésios. O caminho não tem nada a dizer da indecisão de um pai sobre a viabilidade de casar ou não a filha virgem, conforme aplicativos paulinos ali nas cartas. Quem quer casar filha virgem, faz bem, quem não quer casar, faz melhor. Você percebe, Paulo aplicou o evangelho, princípios eternos de Deus, em seu contexto, em sua hora, em sua ocasião. Nós não temos apelos nenhum nesse sentido. Os embates de João com o gnosticismo de sua época não são os nossos embates com a nova era de hoje. São outros. Até porque o gnosticismo da época de João, ele ainda levava em consideração Jesus. Era Jesus que eles queriam perverter. Hoje não. Hoje eles colocaram Jesus dentro da banheira suja da cristandade e jogaram o nenê com a água suja toda fora. Hoje, eles não precisam mais de Jesus, enterram Jesus com a igreja que já deu muita justificativa para a nova era se estabelecer sem precisar do obscurantismo eclesiástico, religioso, católico, protestante, ou o que for. O que eu quero dizer é que eles têm uma pregação. A era de Aquário já engoliu a era da igreja, a tal era de peixes. Veja que nem as questões de João sobre os gnósticos cristãos de sua época são aplicativos hoje, não são. Aquelas questões da consciência de Pedro, se pregava o evangelho aos gentios, aos judeus, se comia ou não comia, se era puro ou se era impuro, não tem apelos atuais. O que eu quero dizer é o seguinte: mas e a palavra, e a escritura, isso tudo que está escrito? Meu irmão, veja lá. É como Paulo, Pedro e João elucidaram
estas questões, é ali na base disso que existem os princípios eternos e inegociáveis de Deus. O demais são aplicativos, circunstanciais, que têm a ver com a geração deles. E nós, os mensageiros do caminho, atualizam o Evangelho conforme sua própria geração, conforme seu círculo. Todo feito de gente que está medicada. Deviam inventar uma máquina de quebrar remédio ao meio para a gente tomar à noite. Nossa geração é feita desse pessoal que depois de 2, 3 horas tentando dormir, vai lá na cozinha. Eu só vou 2,5 miligramas hoje. As nossas complexidades não são rasas, são profundas. E só terá 2 caminhos para a humanidade. Ou eles vão se entregar ao que é visível e palpável, às seguranças circunstanciais e fictícias, o seguro de vida, o seguro do carro, o seguro da casa, o seguro de cada passo, o seguro do polegar, o seguro, como diz o meu filho mais novo, da Buda. Da bunda, que as dançarinas fazem seguro dela. Querem se segurar. Os religiosos também se seguram. Se seguram nos templos, se seguram nas proteções das membresias, se seguram nas placas, nas circuncisões dos dias de hoje. Se seguram até na Bíblia como livro, que dá uma sensação tátil de pertencimento impressionante quando a gente a põe aqui debaixo. Não é? Segurança. Ou terão segurança nessas coisas, em seus gnomos, pirâmides, fitas, apetrechos, fetiches, ferraduras, cada vez mais científicos e mais supersticiosos. Ou se renderão ao Evangelho do tempo do fim, que vai pregar Jesus no meio de tribulações terríveis e vai proporcionar descanso a almas cansadas e aflitas, por fé. Ou uma coisa ou outra, ou seguranças fictícias, ou seguranças do Evangelho. Preste atenção. Há um Evangelho para o tempo do fim. E Deus, por sua graça e misericórdia, nos faz mensageiros dele. Então, meus irmãos, o caminho são seus mensageiros. Mas o que está acontecendo, para eu terminar? As pessoas vão ao site do pastor Caio, encontram ali uma proposta de entrega radical ao Evangelho da Graça e à graça do Evangelho. Depois elas ouvem a rádio. Quero falar aqui num particular. Elas ouvem a rádio e ouvem Caio pregando. E percebem que na pregação ele põe quase as vísceras para fora. Aí elas compram DVDs do Edivaldo. E aí elas veem, elas olham, enxergam, observam um cara pregando, e aquilo que ele está falando tem a ver com ele. Porque uma coisa é ouvir, a outra é você olhar no olho de quem está falando. E reconhecer se aquilo é verdade ou não na vida dele. E aí, elas se deparam com um cidadão
absolutamente comprometido com aquilo que carrega como pregação. Elas veem o cidadão, conforme ele mesmo disse ontem, kamikaze da sua escolha. Elas veem um cidadão que decidiu que nada nele, corpo, alma, espírito, cada pedaço, cada órgão e cada porção de sua energia, cada átomo, cada pedaço, cada célula, está à disposição, a serviço, rendido, prostrado ao Evangelho. Eles olham e eles percebem isso. Eles gostam disso quando assistem o DVD. Eles se convertem àquela mensagem. O mensageiro lhes fala de verdade. E aí, eles vão procurar uma estação em suas cidades. Preste atenção. Eles vão a você, ao seu lugar de encontro, sob esse tipo de expectativa. Você está roubado, mano. É isso que eu quero dizer. Não sei se deu para entender. Se não for verdade em você, ele vai reconhecer. Se teu compromisso for relativo, ele vai reconhecer. Se naquele dia você tem mais o que fazer do que abrir as portas da estação, ele vai entender que você mesmo só está ali quebrando um galho. Todavia, o nível de desespero dele e de necessidade de Deus dele é integral. Ele não pode mais viver pendurado em galhos quebrados. O caminho são seus mensageiros. Não é para se tornar um Caio. É para ser você em Cristo de verdade. Ou para com essa história, que isso não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu não estou falando acerca do seu tempo integral. Eu estou falando acerca do seu coração todo. Todo ele. E que nem sempre se manifesta através de encenações e concretudes assim relacionais. Não, são percepções sutis. O cara olha para você e ele fala: uma coisa é o que eu ouço no site, outra coisa é essa estação na minha cidade. Essa aqui o trem raramente passa. Então não faz, mano, não pega. Você já está no caminho, horas. Não precisa mentoreá-lo. Entretanto, se for fazer, saiba. O caminho são seus mensageiros. E eu queria terminar agora. Já. Porque eu não me tornei um Caio, mas eu aprendi esse negócio de falar que só mais 5 minutos, então são 20. Só mais 15, são 30. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus por isso, em nome de Jesus. Meus irmãos, obrigado mesmo, viu, por sua audiência, tá bom? Por ter me dado atenção. E eu só queria que isso aí, que é simples e de passagem se diga, repetitivo. Aliás, eu vou lhes falar francamente, com o site que a gente tem, com 272 blogs,
com a rádio e com tudo mais, quase tudo é densamente repetitivo. Todavia, amém, mano. O Evangelho é uma semente. Cada vez que se fala, que se prega, que se conversa, ela pode ser plantada ali no coração e ela cresce de dentro para fora. E um dia aninha as aves do céu. Você entendeu que um dia ela fica visível? É fé no nada, só que um dia as aves do céu, exaustas de voar sem pouso, encontram repouso na sombra daquilo que era uma semente e ficou visível a elas. Debaixo do sol escaldante, elas identificaram lugar de pouso. Que sua estação seja o que significa ser uma estação. Pouso e repouso de cansados, desamparados e oprimidos. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Tu sabes que é com temor, tremor e absoluta reverência pelos meus irmãos e por esse contexto aqui que eu estou diante de Ti, ansiando para que nenhuma tentação institucional se dê na instituição do caminho, no sentido de ficar facilitando processos de aglomeração popular. Só para o nosso coração ficar achando que a gente é bom na coisa toda. Por isso eu te peço, tem misericórdia de nós. Por favor, tem misericórdia de nós. Antes que a gente vire, conforme ontem me disseram, fariseu de fariseus. Antes que a pregação na nossa boca seja tão triunfalista quanto a daqueles contra os quais a gente tem uma palavra reativa. Pai, por favor, que conforme ontem o Caio disse, que esses dias sejam de sondagem do coração. Então agora, por favor, que ao Teu Espírito sondar o nosso coração e esquadrinhá-lo todo, Tu nos revele a nós mesmos, por favor. Porque nós viemos aqui buscar Tua graça para continuar. Buscar Tua graça para começar. Quem sabe viemos aqui para se converter a ela. Para finalmente entendê-la em mim, não mais ao redor de mim. Senhor, diante dos meus irmãos, eu só posso te pedir, só me vem à mente te pedir, tem compaixão de cada um de nós. Porque a nós Tu nos fizeste embaixadores da reconciliação. Como se por meio de nós, Deus estivesse apelando ao mundo, reconciliem-se com Ele. Por isso esse perdão disponível, seja perdão de Deus em nós. Para primeiro nos curar a nós. De nossas mágoas, de nossos ressentires, de nossas péssimas lembranças, de nossos movimentos de vingança. Cura-nos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai,
amor incontido, amor que o define, amor que é o único dogma nesse caminho. Que a graça de Jesus Cristo, não só na nossa boca, mas nos nossos intestinos espirituais, e que o poder do Espírito, que não tem vínculos com o poder desse mundo, porque meu reino não é deste mundo, seja sobre a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mano querido, dá um abraço aí na pessoa do seu lado, em nome de Jesus.